algo que está aparecendo nas manifestações, e as pessoas estão com muita dúvida. O que a nossa Constituição diz a respeito de intervenção federal e intervenção militar? Eu gostaria que o senhor explicasse esses dois pedidos que estão acontecendo nesses atos golpistas registrados pelo Brasil. O que significa intervenção federal e intervenção militar? E de que maneira elas podem ser acionadas ou não? A intervenção militar é mais uma das alucinações coletivas que a gente vê nessas manifestações. Não existe esse termo na Constituição Federal. O que a Constituição Federal coloca, o famoso artigo 142, nem de longe transforma as Forças Armadas em um poder moderador, aquilo que o imperador era lá no passado. O que o artigo 142 diz é o óbvio. A função das Forças Armadas é a garantir a segurança do país e nisso podem ser convocadas para auxílio em situações excepcionais. São as famosas GLOs, que nós já vimos em vários momentos, que são as atuações de lei e ordem, que obedecem a um desenho, obedecem a um padrão em que você tem uma situação de segurança pública que exige um esforço adicional de tropas, e aí se utiliza as Forças Armadas, mas sempre no cumprimento e na defesa do regime democrático. Então não existe intervenção militar. A intervenção federal está prevista na Constituição para várias hipóteses. Uma delas é a de perturbação da ordem, situações em que a desordem seja de tal monta que a União faça a intervenção nos estados. É curioso como assim parece que as pessoas estão querendo que a União faça uma intervenção em si mesma. Não. A intervenção federal funciona. Eu identifico que um determinado estado se encontra numa situação de insegurança, de calamidade, seja o que for, que precisa a retirada temporária do governador ou de quem quer que seja, e a União vai lá, corrige o problema, resolve a situação de insegurança. A intervenção tem que ser necessariamente pelo tempo estritamente necessário para que a situação seja resolvida. Então, seria um absurdo que as pessoas fizessem o tumulto nas rodovias, o tumulto gerado, elas falassem, não, agora intervenham aqui para quê? Mas para quê? Para retirar o governador do estado de São Paulo, para retirar o governador do estado do Rio de Janeiro, para retirar o governador... Por quê? O que é que as pessoas estão fazendo de incorreto, quando na realidade você tem aqui um outro problema, você tem um problema de pessoas que não concordam com o resultado da eleição, estão fazendo manifestações antidemocráticas, e obviamente isso não é intervenção federal. No limite, Ubiratã, só para deixar ainda mais claro, uma operação de garantia da lei e da ordem poderia, nesse momento, numa hipotética situação em que não houvesse repressão a esse bloqueio de rodovias, no limite, a GLO, a operação de garantia da lei e da ordem, poderia ser acionada para desobstruir as rodovias, né? Quer dizer, as Forças Armadas poderiam ser chamadas para cumprir uma função ali, diante de uma eventual omissão das PMs, da Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, na prática, o que os manifestantes estão pedindo poderia ser acionado contra eles próprios, né? É isso, Josias, exatamente isso. Eles estariam chamando aquele que deveriam vir para reprimi-los e colocá-los para fora das rodovias. Há uma das muitas teorias malucas em tramitação, que é a de que hoje o TSE, ou quem quer que seja, o Tribunal de Haia, sei lá o que é que essas teorias constrói, viria dizer que o presidente da República ganhou no primeiro turno e que, portanto, isso faria com que... Gente, precisamos voltar à racionalidade. A GLO só serviria para desobstruir as rodovias, e isso se nós demonstrássemos que PM, IPRF e outras forças de segurança juntas não são capazes de fazer. Nós temos certeza que são, tanto que a Gaviões da Fiel, a torcida, a Galoucura e tantas outras torcidas uniformizadas, organizadas, foram capazes de desobstruir rodovias. Portanto, nós não estamos numa situação nem de longe próxima da necessidade da GLO, nem de longe próxima da intervenção federal, e, portanto, esses arroubos alucinatórios precisam ser contidos.